Vamos compreender o que é que os brasileiros e as brasileiras quiseram falar, de que maneira se pronunciaram com essa votação nas eleições deste ano de 2022 em primeiro turno. Vamos conversar aqui com a cientista política, professora universitária, professora Luciana Santana. Um bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. A satisfação está aqui de novo com vocês, Elias. É verdade, professora. O que é que os brasileiros e as brasileiras estão dizendo com essa votação? Bom, acho que ficou bastante claro que o país efetivamente ele está dividido, né, em termos de posicionamento aí, político e preferência eleitoral. A gente teve um resultado muito apertado, né, a diferença entre os dois candidatos, e a gente vai ter um segundo turno muito difícil também, uma campanha muito intensa, né, a utilização de estratégias mais agressivas, né, para tentar convencer o eleitorado aí de que, né, um deles é a melhor opção, né, em detrimento da outra, né. Então vão ser mais 28 dias aí intensos de campanha, né, e de alguma maneira o eleitor também ele aponta, né, que ele gostaria de ter também um outro cenário, né. Ele ficou muito preso a algumas opções que, enfim, que são muito limitadas, né, e que a gente já via há muito tempo elas se polarizando, né, entre si aí há pelo menos, né, alguns anos, né. Então isso está refletindo essa situação que a gente teve ontem. A ideia é de um acirramento muito forte, professor. Aliás, os jornais internacionais, a observação internacional também vai nesse caminho. E aí uma série de proposições e de conceitos, todos muito ligados ao subjetivo, à religião, ao sentimento de patriotismo, ao sentimento e à proposta de família, que não ficaram muito bem definidos, eles têm sido os elementos mais presentes nessa discussão. Isso também deve permanecer no segundo turno, ou a gente vai para uma pauta um pouco mais econômica, uma pauta um pouco mais objetiva? Bom, considerando a trajetória dos candidatos e pensando, né, o que faria diferença para esse eleitor, seria esperado que a pauta econômica fizesse algum tipo de diferença, inclusive para o eleitor poder escolher entre projetos que ele acredita que são os melhores, né, para o país, né? A gente não viu isso no primeiro turno, né? Isso não ficou claro, né, apesar dos problemas terem sido enfatizados, especialmente, né, por algumas candidaturas, como a do Ciro, da Simone, do próprio Lula, né? Mas como resolver essa situação, considerando a candidatura do Lula e do Jair Bolsonaro, isso precisa ser apresentado. Então, uma coisa é a gente esperar, e isso seria o ideal que a gente tivesse, né, essas informações para poder tomar a decisão. Mas a gente pode ter uma campanha muito mais baseada, né, nas agressões, uma campanha negativa, numa tentativa aí de reforçar ou ampliar o antipetismo, ou mesmo o antibolsonarismo. Então a gente precisa entender um pouquinho nessa semana aí, e eu acho que a gente vai ter alguns indicativos, e qual que é o rumo que cada uma das campanhas vão seguir, né, a partir dos próximos dias. Bem, aqui em Alagoas, a Maceió desponta aí como sendo a capital aqui no Nordeste mais à direita, a votação, ela deixou claro aí um posicionamento mais ao que pensa Jair Bolsonaro. Isso é uma surpresa ou, na verdade, Maceió sempre teve um caminho mais à direita, professora? Bom, não há nenhuma surpresa em relação a esse resultado, né? A gente tem um comportamento muito diferente do que a gente vê em todo o Nordeste, né? Já na eleição de 2018, isso ficou muito claro, né? Na eleição do Haddad,
onde Maceió foi uma das capitais onde o Haddad teve o maior percentual de votos, né, de forma comparativa. Então, até reduziu, né, a gente teve um percentual até melhor ali para o presidente Lula, né, para o ex-presidente Lula. Mas é uma situação que reforça as características locais, né, a gente tem uma concentração muito grande de elites econômicas muito conservadoras, né, e que realmente preferem ali, estão muito mais alinhadas ao que é defendido hoje pelo presidente Jair Bolsonaro, né. E aí tem muito a ver também com as próprias reprodução, né, de desigualdades que a gente vê, né, no Estado, que tem ampla desigualdade social, e Maceió é isso também, né, quando a gente olha, faz esse diagnóstico, a gente verifica o quanto ainda precisamos melhorar em termos, né, de pensar aí projetos que efetivamente alterem a realidade social, não só de Maceió, mas de Alagoas também. Professora Luciana, só para a gente concluir, como é que a senhora observou aí a formatação das bancadas no Congresso Nacional? Bom, nesse ponto, eu vejo que o presidente Jair Bolsonaro ele sai muito fortalecido, considerando as forças políticas que o sustentaram nos últimos 2 anos de mandato, né? Que estão ali muito envolvidos pelos partidos que a gente considera que são o centrão, né? Então ele vai chegar né, caso venha a ser reeleito, ele chegaria, né, dentro né, da configuração de relação entre os poderes com muita tranquilidade para negociar. Agora a gente também precisa entender se ele vai ter essa possibilidade de pautar o legislativo e apresentar projetos que realmente estejam em consonância com né, suas prioridades enquanto presidente, ou se ele vai continuar sendo refém, né, do legislativo. Um comportamento muito diferente do que tinha Fernando Henrique, do que tinha o ex-presidente Lula, do que foi o primeiro mandato da ex-presidente Dilma e também o mandato do ex-presidente Michel Temer, né? Porque é importante a gente também ter um protagonismo do executivo. Então, por mais que tenha uma configuração mais à direita do espectro ideológico, isso não significa efetivamente que a gente vai ter resultados políticos mais positivos ali para né, caso a gente tenha um presidente né, mais alinhado a esses atores políticos. O que também não significa que Lula, caso venha a ser eleito, tenha vida fácil, né? Porque ele também vai precisar, assim como aconteceu lá em 2003, de negociar, de buscar atrair ali né, políticos, deputados e senadores para dentro do governo e de alguma maneira compartilhar poder para poder conseguir governar. Então, eu vejo uma situação muito difícil para qualquer um dos dois, né? Para qualquer um dos dois, né? Caso um deles seja eleito em 2023. Muito bem, professora Luciana Santana, nossa gratidão pelas informações, a colaboração aqui prestada. A gente vai continuar naturalmente, para e passo, acompanhando tudo o que acontece nesse segundo turno também. Um ótimo dia para a senhora. Elias, um ótimo dia, estou sempre à disposição, um grande abraço. Olha, a professora Luciana Santana, professora universitária, é cientista política.